vocês têm a palavra, né? A aula é com vocês hoje. Eu acho que o material já está lá com o pessoal da mesa, né? Então, fiquem à vontade. Obrigado. Para usar, só aqui passa para frente, esse passa para frente, esse volta. Né? Se precisar colocar o laser lá, é esse botão aqui de cima. Tá bom. Ali tem água também. Aqui, ó. Obrigado. Vou colocar aqui mesmo. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Que bom podermos voltar, né, nessa manhã. Ontem foi um dia muito bom, tivemos lá no Maratomes, primeira vez. Antes da gente ser convidado, eu sabia que tinha 2 Lucas, não é? Ontem eu conheci um Lucas, que é o pastor, e hoje eu estou vendo aqui o presbítero Lucas, né? É muito bom uma igreja ter 2 Lucas. Deus abençoe. Eu sou de Macapá, Amapá, que é minha esposa Rochelane. Eu sou recifense, mas fiquei morando 22 anos em Macapá, fui ali fazer a obra de Deus, e lá o Senhor me presenteou, né? E nós somos membros da Igreja Peniel em Macapá. Somos da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E a gente está feliz com o convite. Conheci a Aline no dia do encontro da Sinodal, da SAF. Foi uma manhã que a gente foi presenteado por Deus, que tinha uma irmã da diretoria que tinha recebido o nosso projeto, e a Sinodal estava orando para adotar missionários, e a gente foi assim premiado, né, presenteado. E louvamos a Deus, porque foi a partir desse encontro que a gente conheceu a Aline, e agora estamos conhecendo a igreja. Ficamos muito felizes, a gente anda em todo o Brasil, quanto que a igreja presbiteriana é uma igreja organizada, até mesmo lá dentro do mato, bem nos confins. Nós temos igrejas bem estruturadinha, com a cozinha, o banheiro, a igreja toda pintada e ajeitadinha. O principal a gente tem, acima de toda essa estrutura física, que é o ensinamento sério da palavra de Deus. E a gente vai encontrando tudo isso e a gente se alegra. Irmãos, nós estamos praticamente terminando o mês de agosto. Um mês que a gente se movimenta bastante, não é? Em missões. Um mês que desperta nas crianças, nos jovens, adultos, um movimento de caminhar, não é? A gente sabe que os desafios eles são grandes no campo local, no campo transcultural, e a gente quer passar um pouquinho para os irmãos esse momento nosso na APMT. Nós somos os missionários mais novos da PMT. Antes de nós, conhecemos muitos missionários em vários campos, né? Então, a gente quer passar para os irmãos o que tivemos de conhecimento no campo de Moçambique, e estamos orando para que haja um retorno para esse campo, não é? Há uma necessidade lá da Igreja Presbiteriana de Moçambique, e a gente se colocou à disposição do Senhor para esse campo. Como vimos aqui pela manhã logo, não é? Quanta dificuldade ali no campo do Nepal. As dificuldades elas são grandes. Uma dificuldade climática, não é? Que hoje a gente vê, não só lá, mas aqui também, em outros campos. Mas como é bom saber que a igreja ela também está olhando aqui para um local tão distante, como a irmã falou, não é?
tão distante, mas tão próximo da igreja. E esse olhar é o cuidado da igreja. É o cuidado na oração, é o cuidado na perseverança, em informar também. Eu não sei se tem algum visitante hoje aqui, se tiver, seja bem-vindo, não é? E a gente agradece mais uma vez a oportunidade. A você que está nos ouvindo aí pelas redes sociais, que Deus também esteja abençoando sua vida através dos ensinamentos da palavra de Deus e das experiências no campo missionário que Deus tem nos concedido. Tudo que a gente está falando aqui é para a glória do Senhor, é Deus que nos capacita. Não somos nada sem a presença do Senhor. Para darmos um passo, a gente precisa dele. Então, um dia o Senhor me chamou. O chamado é para todos nós, igreja, já está escrito na palavra dele. Mas, às vezes, a gente precisa, assim, de um despertar, né? Tem que acontecer algo na nossa vida para a gente acordar. E foi assim na minha vida. Eu fui criada no Evangelho, na Igreja Presbiteriana, em Olinda, Pernambuco, e estava olhando o berçário ali. É a primeira coisa que eu faço quando eu chego numa igreja, para ver se tem berçário, que eu amo. Porque meus pais me colocavam lá. E fui crescendo, quando tinha uma vigília, tinha uns colchãozinhos, colocavam lá no fundo e as crianças ficavam ali dormindo. Então, eu fui crescendo nesse ritmo na igreja, né? Retiros, gincanas, encontros. Entreguei minha vida a Jesus Cristo aos 9 anos, quando estudava ali no Colégio Evangélico Agnes, e é um colégio presbiteriano, e a capelã disse assim: você quer entregar a sua vida a Jesus? Se você quiser, desenhe num papel um coração e coloque o seu nome dentro. Aí eu, toda feliz, desenhei o coração, coloquei Rochelane e fui lá na frente entregar meu coração a Jesus Cristo. E a criança leva isso a sério, né? E fui crescendo, participando de tudo na igreja, e percebi que eu estava indo para a igreja porque eu tinha muitos amiguinhos. Tinha os meus amigos já ali, adolescentes, e estava indo para a igreja porque eu queria obedecer também os meus pais. Mas eu não estava indo porque eu tinha compromisso com Deus. Foi isso que um dia o Espírito Santo me chamou a atenção. Eu estava estudando um pouquinho a história do apóstolo Paulo e vi que eu estava sendo ingrata, porque Deus estava abençoando tanto a minha vida. E o que é que eu estava fazendo para engrandecer o nome dele? Estava indo para as programações da igreja, mas não estava glorificando o nome do Senhor, porque eu estava indo por uma diversão, por um evento social, para obedecer os meus pais. E naquele dia eu chorei muito, eu disse: Senhor, me perdoa, eu quero, a partir de hoje, te servir, eu quero ir para a tua casa com amor no coração. E quando eu vi esse vídeo que vocês colocaram da escola bíblica, eu amei a ideia, viu? Parabéns. Eu amei a ideia porque um dia eu valorizei a escola bíblica dominical. Eu lembro que, depois dessa oração de arrependimento, eu passei por uma grande tribulação. E essa tribulação foi perder os meus pais. Eu perdi o meu pai e minha mãe no afogamento. E no mesmo dia eu estava no velório dos meus pais. Então, pela graça de Deus, eu estou aqui de pé,
Estou fazendo a obra do Senhor. Eu fui atender o chamado de Deus pela dor. E onde eu vou, eu gosto de lembrar, não atenda o chamado de Deus pela dor. Faça com a limitação que você tem, com a pouca força que você tem, mas faça com amor. E quando eu estava ali passando muita dificuldade sem os meus pais, eu tinha dia que eu não tinha o alimento, eu tinha 2 irmãos, estávamos todos desempregados, mas eu queria ir para a casa do Senhor. Eu dizia assim: Senhor, eu não tenho uma passagem do ônibus para ir para a escola bíblica, nem tenho café para tomar, mas o Senhor vai me dar força, eu vou chegar na igreja. E a minha igreja era muito distante. Agora nós temos o GPS, temos o Uber. Eu perguntei para meu esposo ouvir, eu perguntei ao motorista qual a distância daqui de casa para a nossa igreja, para o local que o Senhor está me levando. Ele falou 3,5 km. E aí eu disse: olha, vou lhe contar um testemunho. Eu vinha para a igreja com fome, andando, e Deus me deu força e me fez vencer tanto, porque eu ia aprender a palavra dele. Eu tinha sede da palavra dele. E hoje eu estou indo de Uber, né? Graças a Deus, a minha vida mudou. Posso pagar um Uber. Ele começou a rir, né? Então, queridos, é um pouquinho do meu testemunho. Deus, ele supriu todas as necessidades. Eu tive depressão, mas eu corria para a palavra dele. Hoje eu sou formada em psicologia, uso também como instrumento nas missões do Senhor. Mas, como eu dizia na academia aos meus professores, com todo respeito à nossa profissão, eu não posso largar a palavra de Deus, que foi ela que me curou no meio do deserto, no meio da dor. Então, estamos aqui. Quando solteira, fui a Angola, África do Sul, servia o Senhor. Mas eu orava e dizia: Senhor, eu preciso de um esposo para andar comigo, que tenha a mesma visão. E Deus me fez retornar a Macapá, e anos se passaram, eu conheci o Augusto. Está aqui comigo, não é pastor, viu? Estou avisando porque os irmãos... Chegamos numa igreja presbiteriana aqui e o pastor pediu para ele fazer a bênção, né, final. Aí, não, pastor, não, ele é missionário. Então, estamos aqui. Por favor, o slide já está aí. Vamos orar um pouco, amados. Vamos orar um pouco. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Nos alegremos na presença dEle. Pai bendito, nós queremos te louvar mais uma vez, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado por o teu cuidado, Senhor, para conosco, para com a tua igreja, Senhor. Obrigado pelo grande amor que o Senhor derrama sobre nós a cada dia, Senhor. Pai, continua nos orientando, nos capacitando, Senhor, em cada momento, nesta hora, Senhor. Colocamos nossas vidas diante de Ti, para que o Senhor faça de nós, Senhor, pessoas que falem da Tua palavra, Pai. Coloque em prática, Senhor, o nosso grande desafio, Senhor, que possamos vencer esse desafio, Senhor, de falar para as pessoas aonde o Senhor nos enviar. E assim nós cremos no Teu agir, para a glória do Teu santo nome. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir a palavra antes do slide. Nós vamos ter o momento da palavra. Amém. Como fomos instruídos no Catecismo Westminster. Nesse mês, nós estamos
falando muito da semente, semear a palavra, não é? E a gente, buscando entender o Mateus 9:35, né? Vamos fazer com que esse percorrer que vamos ler agora na palavra do Senhor, eles também possam nos ensinar como devemos semear, como devemos estar prontos para semear. Assim diz a palavra do Senhor, Mateus 9:35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigia aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Como é percorrer, como é entender esse percorrer de Jesus de uma forma que ele está acompanhado, ele está com os seus discípulos, mas ele precisa entrar numa cidade, entrar numa vila, entrar em determinado campo, né? E ele vai entrando, mas ele vai com um objetivo de ensinar, né? E também ele vai ensinar o quê? Ele aprendeu o quê? Ele vai ensinar o evangelho do reino. E também nesse percorrer ele vai encontrar pessoas que ele vai precisar curar. E sabemos que as enfermidades, elas são muitas, não é? E ele precisa ir, ele precisa se mover. E quando ele se move, no 36, ele começa a ver multidões, e ele começa a olhar para essas multidões, e o sentimento dele, o coração dele começa a se compadecer delas, porque ele viu que elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Nós tivemos a oportunidade de ter em Moçambique e também em Eswatini, são dois países totalmente diferentes, né? Povos totalmente diferentes. Eswatini é um povo mais com aquela cultura inglesa, né? São pessoas mais contidas, mais caladas, e em Moçambique são mais pessoas que a gente vê na rua, colonizadas pelos portugueses, muito parecida com cada um de nós, não é? Que a gente sai nas ruas e vê pessoas, conhece pessoas, fala com pessoas, e Jesus viu uma grande multidão na frente dele. O 37. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então ele viu ali naquela multidão, naquele povo, grande multidão. Mas ele também olha para os seus discípulos e diz assim: mas são poucos. Como é que a gente vai enfrentar? Como é que a gente vai para frente dessa multidão? O 38, rogais, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Caminhar
no momento de semear a palavra, que nós estamos nessa campanha da PMT, que está lá em Marcos 4, 3, mas você pode mais tarde ler de 1 a 9. Marcos 3, vamos 4, 3. Marcos 4, 3. Faz parte da nosso tema na PMT esse ano. Que o título aqui é a parábola do semeador, também muito conhecida a parábola do semeador. Marcos 4, 3. Diz assim: eis que saiu o semeador a semear. Então, nós entendemos que Jesus ele saiu e ele encontrou pessoas, ele começou a ver as pessoas, ele começou a entender como essas pessoas estão. E aqui em Marcos 4, a parábola do semeador, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Observe que Jesus encontra de novo uma grande multidão. Nós saímos daqui, quando quando a gente chegou aqui, eu olhei logo para esses prédios que tem aqui na frente da igreja. Que grande multidão está aí na nossa frente. Como vamos sair? Como vamos semear? Qual é o desafio para sair e semear? Vamos encontrar, sim, grandes multidões. E as multidões estão aí. Agora, como vamos olhar para essa multidão? Como vamos entender as pessoas? Mas, espera aí, mas Jesus saiu e ele entendeu o que nas pessoas? Que elas estavam aflitas e elas estavam sem pastor, sem direção. Em Eswatini, nós morávamos perto da base missionária e a gente tinha que descer a Kombi, né? Aqui em Eswatini, a gente tinha que descer um pouquinho. A Kombi chegava até um certo local e a gente caminhava uns 15 minutos, assim em terra mesmo, né? Mas era muito seguro, muito rápido também. E a gente via ali passar uns rapazes, senhores que cuidavam das vacas. Em Eswatini tem muita vaca. A vaca lá, ela é como se você tivesse um grande patrimônio, né? Você tem bastante vaca, você tem bastante dinheiro. Mas tinha um que estava cuidando da vaca. Chamava a vaca e a vaca ia na direção que ele colocava. Então, Jesus, ele viu aquele povo, mas eles estavam sem direção, sem pastor. Nós tivemos em Eswatini, no sul da África, bem aqui próximo, faz fronteira com Moçambique. Ela é o país, como eu falei, de colonização inglesa. É um país muito bonito, mas com práticas ainda das religiões africanas, né? Eswatini, além de falar um inglês, fala a língua materna, o Swazi, uma língua que estrala nos dentes. E poucas palavras não estralam. Então, quando eu ia tentar aprender a falar, eu rasgava a minha língua. Meu Deus, quanto é difícil a gente aprender uma língua, né? Mas Deus, ele vai dando a graça. E ficamos ali 1 ano e 8 meses, total de 2 anos na África, e foi o tempo que a gente teve algumas saídas para Moçambique, porque fica a 4 horas de Moçambique. Eswatini também fica próximo à África do Sul. É um reino, lá nós temos um rei e a rainha, que é a mãe.
Então, se a mãe disser não, o filho vai ter que obedecer. Tudo é bem controlado, é totalmente diferente da nossa cultura. Moçambique é um pouco parecido já algumas coisas com a cultura brasileira. Fica também ali no sul da África, fala o português de Portugal, algumas línguas maternas, mas as principais é a Ronga e Xangano. Nós vamos ter que aprender aí o Ronga. O Xangano é derivado do Ronga. Porque nós temos que aprender, porque muitas áreas rurais vamos encontrar pessoas que não falam o português. E como Moçambique é o 5º país que está num ranking de pobreza, né? É o 5º país. Então, a alfabetização é bem baixinha no país. Então, na própria capital, que é Maputo, há pessoas com muita dificuldade ainda até de falar o português, de escrever. Mas o português é muito bonito, é o português de Portugal. No começo a gente tem umas dificuldades, mas vamos ali nos familiarizando. Por exemplo, se você não ouvir um português falando, eles não falam como o brasileiro, que é no gerúndio. A gente diz assim, estou falando. Eles falam, eu estou a falar, e puxa o R no final, estou a falar. Aí você escuta, você que é brasileiro, você escuta, estou a falar, estou a comer, estou a pedir, estou pedindo. E, com o tempo, a gente passa a falar como eles, a entender as expressões. Então, o desafio é chegar num país e conhecer a cultura. Nós não podemos já chegar pregando o Evangelho, nós temos que conhecer bastante, conhecer toda a sistemática da igreja. A Igreja Presbiteriana de Moçambique é muito diferente da nossa IPB. Então, nós temos que ir com calma e muita sabedoria. Esse país aqui é a Suazilândia. Então, a África... muitos colocam um certo olhar para uma África, mas existem duas Áfricas. Uma África muito rica, essa daqui é Suazilândia, o centro de Suazilândia, Babane. Esse edifício aqui é o Zebrinha, porque ele tem duas cores, o branco e o preto. Então, a gente sempre passava na frente dele, a gente sempre queria entrar lá, presbítero, mas não dava, porque é muito caro. Muito caro, só é turista que entra aí. É um país que recebe muitos turistas, tem bastante festas no país. Turismo ecológico também. Quando o Augusto fala Suazilândia, porque o nome anterior de Eswatini era Suazilândia. Então, as ruas são muito limpas. Esse ponto aqui são as vans que a gente pegava para ir para a base missionária. É um país cheio de montanhas, frio também, né? As pessoas nos ensinaram uma coisa, nós brasileiros. Nós costumamos assim gritar: ei, pastor Lucas, na rua, né? Vem aqui, já. As crianças já estão aqui na escola bíblica. A gente não pode gritar lá, não, na rua. Você tem que ir. Tudo é muito silencioso. Silencioso, a cultura, não é? Então a gente aprendeu a não gritar mais na rua. Rochelane quer gritar, você não pode dizia, Augusto, vem aqui. Aí a missionária, não faz isso, se ouvirem, não vai pegar bem. Desculpa. Tem alguém aqui gritando na rua? Não tem não, né? Então não vamos gritar mais não. Então, nós tivemos nesse país, um país muito bonito. Como é que entrega um objeto lá ou paga no caixa o dinheiro? Assim, se, por exemplo, você for no supermercado e você vai pagar a sua conta, você tem que entregar o dinheiro, não é? Dessa forma aqui.
como a Shelane está me dando. Segurando aqui no cotovelo. Porque os Swazies, eles enfrentaram muita guerra, muitas guerras tribais. Então, houve a paz, mas eles sempre desconfiados. Então, quando alguém vinha entregar alguma coisa para ele, você não podia estar com essa mão livre, porque eles entendiam que você podia estar com alguma arma. Então, sempre se coloca aqui e entrega, né? As crianças, quando elas vão receber alguma coisa dos pais, elas se curvam, né, e entregam com as duas mãos. Coisas que a gente precisa entender como é uma cultura, não é? Se eu sou casada, encontro um homem casado, a gente vai ficar numa distância assim. Então, quando a gente estava no supermercado, a gente passava e via assim, que coisa estranha, o que é, né? Então, a gente foi entender que é todo um respeito. Eu encontro um homem casado e eu vou falar com ele à distância, sim. Se é uma mulher solteira, eu chamo de Cici. Se é uma mulher casada, eu chamo de Mag. E o homem é Babi. Já para o solteiro não tem diferença para o homem. Então, irmãos, por que a gente está trazendo alguns exemplos de uma cultura, né? A cultura Swazi? Porque eu não posso chegar como brasileira, chegar abraçando, chegar muito próxima, falar nesse tom de voz que eu estou falando, principalmente com os mais velhos. Eu tenho que falar super mansinho, baixinho, eu tenho que me inclinar. Então, quando a gente vai para uma cultura, a gente precisa conhecer antes, estudar antes no Brasil, estudar durante a vida lá. Você tem que estar atento a essas coisas, porque pode ser um empecilho, né? Uma barreira que você coloca para a pregação do Evangelho. E nós aprendemos muitas coisas, a gente aprende mais e mais e mais, quando a gente está num outro contexto transcultural. Aqui esse prédio aqui é em Moçambique. A estrutura de Moçambique ela já muda. Por quê? Houve guerra em Moçambique, guerra civil. É um país também colonizado pelos portugueses, né? Nós tivemos a oportunidade de estar no centro de Maputo, onde vamos, né? E eles têm assim algumas coisas que são controladas no país, né? Mas a gente entende que cada cultura, cada modelo, você precisa entender para você poder pregar o Evangelho. Aqui nós tivemos uma experiência de evangelismo nas ruas com meninos. E eram em torno ali de 100 meninos. E começamos a perguntar onde estão as meninas. Elas não são convidadas. Falaram, sim, são convidadas. A questão é que aparecem outros convites para elas, que dá lucro, né? Vocês estão entendendo. Então, a gente ficou muito triste com isso. Mas é o que acontece ali no país. Os meninos, eles estão nas ruas, mas muitos têm casas. E esse trabalho aí é para tentar levar as crianças de volta a casa. A gente senta com eles, aconselha. E o interessante desse trabalho é que não é um evangélico que abriu o trabalho. É uma muçulmana que abriu o trabalho, ela consegue todo o alimento, só que nenhum muçulmano pode ir lá ensinar. Quem vai ensinar são os evangélicos. Porque ela teve uma grande confiança em uma missionária evangélica. E, a partir dali, eu creio que essa senhora ela já está se convertendo, porque ela só quer que a palavra de Deus seja pregada. Então, quando aparecem missionários evangélicos, ela convida para ali pregar, ensinar para aquelas crianças. Vamos relembrar a palavra do Senhor lá. Quando Jesus saía,
Ele encontrava pessoas, multidão. Quando a gente saiu, a gente encontrou crianças na rua. E como é entender essas crianças? Por que esse contexto? Qual a aflição? Essas crianças, muitas delas são órfãs, elas não querem ficar em casa porque alguém maltrata, não é? Muitas querem ir para casa, mas têm medo de viverem na casa, então tem muita criança na rua. E a gente estava aí, foi no período do Natal, de 2020. Então ela preparou tudo para essas crianças. A ceia das crianças foi na rua. Aqui é um evangelismo em Eswatini, já muda totalmente a caminhada, o percorrer. A gente estava numa cidade, a gente tem a oportunidade de estar agora numa área mais rural. Aquela senhora lá, ela está com um balde assim, ela vende pães. Então, ela acorda de 2h30 da manhã para fazer pão ali no fogão a lenha. 4 horas ela sai em montanhas muito frias e leva sacola com peso de pão. Então, o som vinha assim na montanha, da voz dela, cantando e algumas vezes anunciando a venda. E Deus nos coloca diante dessa mulher. A gente ouviu aquele som e ficava atento. O que é que está acontecendo? E vimos, esperamos, era ela. E a gente fez amizade. Agora perceba, a gente estava estudando inglês, iniciando ali o inglês, e ela falava só o Swazi. Mas, pela graça do Senhor, isso para mim é milagre, a gente conseguiu iniciar uma amizade. Todos os dias ela vinha, a gente comprava um pão e os pãezinhos, e a gente falou com outros missionários, já guardava o dinheiro deles e comprava para ajudá-la. Então, um certo dia, eu chamei uma vizinha, Swazi, e disse, por favor, traduza. E pedimos para ir na casa dela. É o dia que a gente está indo lá para ver a situação da casa, conhecer a família. E, graças a Deus, a filha dela, uma jovem, falava um inglês, e ali a gente pôde compartilhar a palavra do Senhor e descobrir que essa senhora ela era de uma seita que adora cobra, é muito comum isso para lá. E, então, ela ficou impactada pelo Evangelho do Senhor. O que eu quero dizer com isso é que, nesses encontros, Deus nos tocou para dar um copo d'água para ela. Eu queria dar uma garrafa, e depois eu fui entender que a garrafa seria mais um peso para ela. E o copo d'água seria uma ponte, uma abertura para a gente ali ter mais relacionamento com ela. E um dia eu encontrei um copo plástico assim com aquela caretinha do emoji amarelinho, assim, um sorriso, o olhinho assim. Aí eu disse, vou comprar para ela, né? Quando ela chegar, ela vai ver o sorriso. Essa senhora ficou tão feliz com esse copo. Disse, o copo é seu, tá? Quando chegar, a gente colocar água, enchia d'água. E essas brincadeirinhas, essa forma simples de chegar, Deus vai nos usando, Deus vai nos dando palavras. A gente pegava algumas palavras do Swazi que a gente estava aprendendo, colocava ali. Os nativos, eles ficam muito felizes, mesmo que você fale errado a língua deles, mas você está tentando ali aprender, e eles vão te ajudando também. Então, foi uma experiência maravilhosa. Não está passando mais. Ainda tem mais, bem mais. Mas, irmãos, nós temos que aproveitar as oportunidades e deixar Deus usar a nossa vida de acordo com o nosso dom e nosso talento. Às vezes achamos que
pregar o Evangelho é uma coisa muito difícil. Eu quero lhe desafiar essa manhã para você sair da sua casa e ir lá no seu vizinho. Você pode, se você não sabe o que falar, você separa um versículo bíblico e leia esse versículo bíblico. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar naquele coração. Você pode dizer à pessoa na casa, na rua, no metrô, onde você estiver, uma palavra do Senhor e orar por essa pessoa. E você não imagina o que Deus vai fazer. Nós temos ido em casas, não só em Moçambique, mas aqui no Brasil, em que nós percebemos o quanto que essas pessoas estão carentes de uma visita, estão carentes da graça de Deus, da palavra de Deus. Essas pessoas, elas choram agradecidas. Tantas pessoas que não receberam convite nem para vir na igreja. Então, se você pega um Uber, onde você estiver, quando você chegar, por exemplo, aqui na frente da igreja, no Uber, já convide a pessoa para vir para o culto, ouvir a palavra de Deus. Tem muitas oportunidades para a gente. Esse momento foi um momento do discipulado. Já foi em Moçambique. Moçambique é um campo, é um local onde você vai jogar a semente, vai semear, mas para ir nesse campo, para entender como você vai chegar nessas cidades, nessas vilas, porque Jesus ele percorria cidades, vilas, e tinha pessoas. Essas pessoas aqui são as mamães, elas são as senhoras, viúvas, né? Elas trabalham de madrugada, das 4 horas da manhã em diante, nas suas plantações, nas suas machambas, como elas se chamam, né? As suas pequenas hortas. Elas acordam cedo e elas precisam voltar para casa, fazer a comida para a família, mas elas precisam descansar. Depois elas vão descansar. E a gente chegava aí por volta das 2 da tarde. A gente saía de Maputo, a capital, percorria até um pouquinho mais longe para chegar aí. E era apenas 1 hora, era das 3 às 4, não é? Para chegar aí, irmãos, a gente está falando esses detalhes, não é para a gente se engrandecer, só para dizer que alguns campos têm uma dificuldade, um grau de dificuldade a mais. Então, a gente saía de um local, um povoado, dava meia hora para pegar um ônibus. Esse ônibus levava até Maputo, que é a capital. Depois, a gente pegava um outro ônibus para ir para esse município. Detalhe, é o chamado machibombo, são ônibus imensos e lotados. E a gente fazia o almoço, levava a marmita, e, quando chegava lá, ficava debaixo de uma árvore, almoçando ali na sombra, levava um pano, que é a capulana, né, o pano africano, deitava ali uns 15, 20 minutos. Depois a gente andava bastante na trilha do trem, ali por perto, para chegar 15 minutos nas casas, para lembrar que tinha o estudo. E o que nos alegrava, é um dos momentos mais assim preciosos para mim, porque, apesar delas acordarem de 4 da manhã, 4h30, para estar ali na agricultura, elas já estavam na expectativa do estudo bíblico. E, quando a gente falava, a gente, nessa época, estava ensinando sobre o Evangelho de Lucas. Engraçado, né? O Lucas está sendo falado. Estão aqui. E tinha umas que estavam na igreja assim, 10 anos, 20 anos, mas nunca tinham ouvido falar do Evangelho de Lucas. Não sabiam onde estava na Bíblia. A gente ensinava as parábolas. E, quando a gente falou ali sobre a história de Marta e Maria,
elas se identificaram tanto, ficaram assim, perplexas, a gente via no semblante. E o mais maravilhoso é que os 3 primeiros 4 encontros, elas estavam assim, se sentindo inferior, o peso, um fardo, mas a gente via que o estudo da palavra ia transformando. Nos outros encontros, a gente já percebia no semblante a mudança, porque era o efeito que a palavra de Deus estava fazendo na vida delas. E também nós falamos assim, vamos orar, apresentar nossas causas a Deus. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Elas tinham vergonha de falar, porque o outro não podia ouvir. Está todo mundo ruim, né? Vamos dizer assim, mas ninguém pode saber o que está acontecendo, né? Então, o Senhor tocou no nosso coração. Conta os testemunhos, conta o que eu fiz através do poder, da oração. E elas ficavam admiradas, porque para eles lá a gente é branco. E branco é rico. Tem vários branquinhos aqui, tem né? muita gente rica aqui. Tem gente mais rica aqui do que eu, viu? Então, olhavam assim uma para a outra, como é que pode? Essa jovem já passou fome. Nossa, brasileira, branca. E o que Deus fez na vida dela, olha o que Deus fez na vida desse jovem. Nos outros encontros, elas começaram a colocar os assuntos. Nós oramos por 3 meses. Cada encontro contava o que Deus estava fazendo, e a gente ouviu o testemunho de cura. Deus salvou, num dia dessas reuniões, Deus salvou um adolescente de 15 anos, era o filho de uma senhora. E o outro que a gente estava orando com elas, que estava mesmo no mundo das drogas, teve um dia que ele participou da reunião, ouviu a palavra. Quando foi, essa reunião foi na sexta-feira. Quando foi no domingo, ele acordou bem cedo e disse: mãe, eu vou para a igreja. Para a igreja, meu filho, mas uma hora dessa, a escola bíblica é de 10 da manhã. E ele falou: não, tem muito capim na frente da igreja, eu quero limpar, organizar lá, para quando os irmãos chegarem, está tudo limpinho, e eu volto, tomo banho e vou cultuar com vocês. Então, veja só o que Deus faz. Em plena pandemia, todo mundo afastado ali, com máscara, os cuidados. Claro que a pandemia lá foi diferente daqui, né? Foi um pouco mais fraca. Mas foi isso que Deus fez. Deus fez e está fazendo muitas coisas na terra, mas Ele nos chama, né, para a gente fazer parte, para a gente cooperar com Ele nessa missão. Eswatini também nós tivemos a oportunidade de fazer o discipulado. Irmãos, para entrar na casa de um africano, ele precisa confiar bastante em você. Moçambique, normalmente eles colocam as cadeiras na frente da casa, não é? Muitos não deixam você entrar, não é? Por vários fatores, mas quando eles adquirem a confiança em você, você pode entrar na casa dele. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer as mamães Eswatini, né? Vivem ainda muito em casa de pau a pique, né? Esse lado da África, esse encontro de sair, de ver essas multidões, como nós aprendemos no texto bíblico, é ver como as pessoas estão. Então, a gente morava no centro daquela comunidade. Então, a gente convivia com as pessoas da comunidade. Ali nós tivemos a oportunidade de ir na casa da Dudu. O menino, o neto dela, ele tem a Bíblia em Swazi.
mas a gente estava num contexto que você tinha que entender o inglês. Então, a gente ia para o inglês, para o português e para o Swazi. Detalhe, a gente não tem influência em inglês, a gente tinha uma base ali, estava aprendendo, só que a gente estudava bastante antes, na Bíblia bilíngue, ouvia no Google Tradutor como é que era a tradução, preparava tudo em oração. Chegava na hora desses estudos, Deus usava os nativos, eles estavam entendendo, mas eles nos ajudavam na pronúncia. E a gente tinha o feedback, a gente fazia perguntas e via que realmente eles estavam entendendo. Então, é um desafio grande, mas a gente ficava maravilhado com o que o Espírito Santo estava fazendo, de todos entenderem ali o ensinamento bíblico. Vamos seguir. Todos esses detalhes que a gente está compartilhando é para que a gente entenda como é o campo transcultural. A gente, logo pela manhã, logo cedo, a gente começou a entender como é o Nepal, não é? Que dificuldade existem ali, aquelas crianças ali batendo, aqueles tambores, os senhores, as senhoras, naquele pequeno local, entendendo porque o Senhor nos coloca diante de pessoas que a Dudu aqui, ela é uma professora que cuida de 35 crianças órfãs, perto da base missionária também. E a Dudu, nesse dia, ela estava comemorando o aniversário. Aí, na base missionária, tinha uma goiabeira, muita goiaba, espalhada assim, e aí eu fiz um suco, né? Eu fiz o bolo, um bolo simples, e o Augusto fez um cartão criativo, que ele gosta de artes. E ela chorou, emocionada. Foi o primeiro bolo da vida dela, porque muitos adultos nunca tiveram um bolo de aniversário. E nesse relacionamento com essa nova convertida, ela também abriu a porta para um discipulado. Ela chamava ali uma vizinha que participava também, era a família e essa vizinha. E quando venceu o nosso visto, a gente precisou ir para Moçambique. Eu conversei com ela, está aqui o estudo, preparei, ensinei. Você pode continuar o estudo, a gente fica conversando por WhatsApp, orientando. Então, ela deu o estudo e ela batia foto e mandava para a gente, dizia como foi. E a gente, assim, se alegrou muito, porque o trabalho continuou, mesmo na nossa ausência. Então, perceba, irmãos, são exemplos simples, porque o Evangelho do Senhor é simples, né? A gente precisa mesmo obedecer, se dispor, e Deus ele usa você ali, fazendo um suco, um bolo, um cartão, tantas coisas Deus ele pode fazer através das nossas vidas. Ali são senhoras que tivemos uns momentos, nós gostamos de trabalhar nessa área de empreendedorismo, dar palestras, fazer oficinas, para que a pessoa tenha algum recurso. E, de repente, não foi como aqui no Brasil, tiraram as sacolas. Aqui no Brasil avisou, né, teve campanha, tiraram as sacolas do supermercado e o pessoal saía com as coisas caindo, né, das mãos. Então, como a gente passava nas ruas, via jogado uns sacos grossos, que é da farinha de milho que eles fazem o alimento, às vezes de arroz também. Então, a gente recolheu, pediu para elas recolherem, foi lavado, tudinho direitinho, conseguimos alguns tecidos africanos e a gente fez sacolas decoradas, bonitas, para terem para elas e também para venderem. A gente ensinou costurar na mão, não tem máquina, alguns lugares não tem energia, mas foi uma maneira simples, bem primária, mas que abençoou essas vidas.
E era um momento que a gente podia ouvir, aconselhar, falar da palavra de Deus para essas mulheres. Está próximo. Fica para nós, né? Mateus 28, de 19 ao 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E Marcos 4 em diante, né? Do 3. Como é que a gente está indo? Né? Desafio para mim, para essa igreja, para o trabalho de missão urbana, que eu vejo aqui, que é um trabalho de missão urbana, mas também é um trabalho de missão transcultural, porque estão em outro país, não é? É um desafio muito grande. Mas como nós estamos indo? Como nós estamos semeando? Como nós estamos vendo as pessoas? Como essas pessoas se comportam diante de nós? De vários ministérios que a Igreja Presbiteriana tem, né? Como vimos ontem, esse mover de missões, de campos locais e transculturais. Então, como é que nós estamos indo? E entender que Jesus, ele foi, e uma das coisas que me chama a atenção é que ele olhou para a multidão. Nós precisamos olhar para as multidões que estão na nossa frente. Porque muitas vezes nós negligenciamos, passamos por alguém, percebemos na fisionomia o quanto essa pessoa está atribulada e não paramos. Já aconteceu até mesmo eu, lá no campo missionário, fazendo a obra de Deus, o Senhor tocou no meu coração, fala a esse jovem, mas eu estava tão ocupada, porque a gente ia pintar para a escola, ia fazer umas reformas. Estava tão preocupada em chegar naquela pré-escola. E o Senhor tinha mandado eu parar para pregar para aquele jovem, eu não parei. Eu disse, não, outra hora eu encontro ele. E pela graça, misericórdia de Deus, eu encontrei ele no retorno, porque eu segui, eu quero pintar, quero ajeitar com meu esposo, a equipe. Na volta, esse jovem disse, ei, vocês são cristãos, né? Somos. Ele olhou fundo nos meus olhos e disse, eu preciso de Cristo. Olha só, era para eu ter falado de manhã cedo, eu fui falar perto das 6 da tarde. Encontrei, né? Se eu não tivesse encontrado ele. Eu fiquei tão constrangida, envergonhada, eu disse assim, Senhor, o que é que eu vou falar para ele? E olhei fundo nos olhos dele e disse, eu também preciso de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Porque às vezes a gente está tantos anos na casa do Senhor, tantos anos na obra do Senhor, no ministério, e chega um momento que a gente vai fazendo, e esquece que a gente precisa de Cristo. Se eu tenho essa consciência que eu preciso de Jesus Cristo, eu vou buscar mais e mais intimidade com Ele, eu vou buscar mais e mais conhecê-lo, mais e mais obedecê-lo. E naquele dia eu fiquei muito envergonhada, muito constrangida. E ele estava assim, cheio de bebida, estava atrás do carro assim, da irmã dele, querendo acelerar, sair, a gente querendo pregar ali com dificuldade, onde mais cedo eu tinha tido oportunidade para pregar com muita calma. Mas, graças a Deus, a gente tinha uma literatura também na língua dele, a gente entregou. E foi assim, né? Então, irmãos, vamos nos despertar, falo para nós mesmos a cada dia, no nosso ministério, que a gente se desperte, que a gente ame mais o Senhor, que a gente obedeça mais ao Senhor, porque tudo é para a glória dele, amém? Quero mostrar um vídeo. Aqui foi uma experiência, um lugar muito difícil que a gente foi. Gosto de lembrar, o continente africano é um continente muito rico,
Vou mostrar esse vídeo aqui no lugar pobre, mas a gente tem muitas mansões, a gente tem igrejas ricas, igrejas... a gente foi numa igreja na África do Sul, que a África do Sul tem um lado muito pobre também. A gente foi numa igreja de 7.200 membros. A igreja tinha estúdio que gravava em várias línguas o Evangelho de Cristo. A igreja tem hospitais, tem grandes projetos de agricultura, muita coisa linda mesmo. Encontramos igrejas em tendas, muitas igrejas em tendas, e muita gente rica dentro da igreja. Quero lembrar que os mais ricos dos ricos são povos não alcançados, até mesmo aqui no Brasil. A gente precisa orar por eles e pregar para eles. A África tem os mais ricos dos ricos, tem milionários lá, a gente precisa também pregar para eles. E temos os mais pobres dos pobres, né? Que, no momento, é onde Deus tem nos levado. A gente ama estar no meio deles. Mas, se o Senhor nos colocar diante, nós oramos, Senhor, a gente quer falar para o rei de Eswatini. A gente tentou umas oportunidades, mas não é nada simples, né? Mas, quem sabe, um dia alguém vai chegar lá e pregar para ele o Evangelho de Cristo. Então, aqui é um lugar bem pobre. Veja aí como foi a experiência. Pode iniciar, por favor. Se preparem aí. Estamos aqui em Lamego, em Moçambique, bem distante da cidade. Cidade da Beira, né? Estamos na Beira, viemos visitar aqui uma igreja bem distante mesmo. Vamos pegar a moto para chegar agora lá. Um caminho que o missionário fala que é um caminho de aventura, né? Mas Deus está conosco e vai ser uma bênção o trabalho neste dia. Um grande abraço. Estamos aqui na missão, em Lamego, caminhando para a igreja lá dentro do mato mesmo, zona rural. Metade do caminho agora, pegando aqui as canoas. A canoa aqui mesmo é o tronco da árvore. As motos vão entrar lá, a gente chegar lá com os irmãos. Aqui estão os motoqueiros que viemos. Longa estrada. E é isso. Estaremos chegando lá do outro lado, conhecendo o trabalho da Igreja Evangélica. Atravessando aqui o rio, numa grande aventura. Aqui é no tronco da madeira mesmo, não é barco não, né? Estamos quase deitados dentro do barco para ter um equilíbrio. Aí é o missionário Márcio. Olha lá o nosso irmão lá, o condutor lá. Estamos indo nosso marinheiro lá, tudo bem, marinheiro? Trabalho que o missionário dirige. Ele está de joelho ali, gente. Qualquer coisa a gente vai levar ele para o Ribeirinho. Ele está aqui no preparo já para o Ribeirinho. As motos estão sendo atravessadas porque nós ainda vamos pegar uma estrada, uma longa estrada, acredito. Um balanço aí. Chegamos aqui em Lamego, a igreja aí atrás, comunidade, lugar bem difícil. Pegamos a canoa ali e vai chover mais tarde, mas graças a Deus estamos bem. Pegamos canoa, pegamos moto, atravessamos e estamos aqui numa região muito abençoada. Bem distante mesmo. Aqui posso dizer que é confins da terra mesmo, literalmente falando. Vem com a gente na próxima viagem. E chegamos, estamos participando do culto aqui com os irmãos. Está sendo uma bênção. Não tem energia, tá? Aí não tinha como
Estamos aqui no culto, na igreja no Lamedo. Os irmãos estão louvando. Então, os irmãos sabem que tem estrangeiros, missionários, brasileiros, eles vêm distante mesmo, com fome ou alimentados, não importa, eles vêm e louvam a Deus com alegria. Aí, nesse dia, choveu, alagou tudo na igreja, eram uns bancos assim de tronco, poucos ali sentados, mas estavam glorificando o nome do Senhor. 3 crianças foram apresentadas ao Senhor nesse dia e foi uma bênção. Então, irmãos, nós convidamos você aí conosco para Moçambique, através do projeto Creia Observar. Vamos passar aqui, vamos explicar. E, se for da vontade de Deus, a gente vai no final do ano ou início do ano. Estamos indo nas igrejas buscar parcerias. A PMT envia o seu missionário com o valor aí mínimo de 80% do que ele precisa mensalmente no campo. Também recebemos um apoio da PMT de 20%. Mas por que precisamos desse apoio? Para pagar o aluguel, a alimentação, o visto. E a realidade em cada país é diferente, né? Tem países que você precisa de um custo menor, outros de um custo maior. Mas essa questão financeira, Deus é que está na frente, Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor. A gente pede que a igreja esteja orando, né, que Deus ele vai conduzir todas as coisas. Então, o projeto Creia Observar está baseado em Atos 8, de 26 a 38. Em casa você medita. Quando o Espírito Santo de Deus direciona Filipe a ir ao encontro do etíope eunuco, um africano que estava lendo as Escrituras, um texto de Isaías, mas não entendia. E foi necessário o Espírito Santo guiar Filipe. Ele obedeceu e foi. Muitas vezes nós temos um amigo que, no trabalho, na família, alguém da família, que está lendo a palavra, mas não entende. E nós precisamos chegar perto para ensinar, para explicar. E esse projeto também está baseado no hino 110A, Creia Observar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Tem o propósito de glorificar a Deus, cooperando com a IPM, Igreja Presbiteriana de Moçambique, em suas frentes e ações. Nós vamos chegar ali o primeiro ano, vamos conhecer a cultura cada vez mais, conhecer a estrutura da igreja e buscar o direcionamento da liderança para lhe servirmos. Moçambique tem a população em torno de 36 milhões de pessoas. Como falamos, fala o português de Portugal, runga e xangano, religiões cristãs, 50% católico, 50% evangélicos, mas por falta do discipulado, muitos ainda estão presos nas crenças africanas, voltado aos ancestrais, à feitiçaria. Às vezes, quando estão doentes, buscam não a medicina, mas a feitiçaria. Então, a palavra de Deus, chegando ali, vai transformar os corações. Nós vamos encontrar, como falamos, né, muitas pessoas de diferentes contextos urbanos, pessoas na rua trabalhando, pessoas que... Moçambique é um campo onde você vê muitas pessoas na rua, e o propósito é encontrar essas pessoas, ver, chegar, se aproximar,
ter relacionamento e falar do Evangelho. Aqui é a capital Maputo, essa igreja aqui é a Igreja Presbiteriana de Moçambique, uma igreja centenária, onde, como falamos ontem, muitos membros estão saindo da igreja para ir para as igrejas neopentecostais, não é? A gente tem um desafio aí, como nós, logo pela manhã vimos aqui, no devocional. Precisamos apresentar a palavra de salvação, palavra que salva, cura, transforma vidas. E essa igreja é que nós vamos estar. A igreja sede em Maputo, as congregações são chamadas de paróquia, a liturgia escrita tem ainda uma linguagem bem diferente, bem tradicional, voltada ainda um pouco para a cultura católica. Pouco tem a pregação, o pastor na frente, na igreja, por falta de pastores também, né? Então, quando tem uma festividade, o pastor está ali pregando, ainda falta obreiros. A missionária Mônica, da PMT, está lá pelo 4º ano, ela é paulistana, está lá. Nós vamos cooperar com ela. Ela está preparando 35 obreiros, tem um currículo, a Escola Teológica do Corvo tem um currículo, mas falta professores para apoiar esse trabalho, e nós também estamos indo para dar esse apoio. As igrejas na África, ainda existem muitas igrejas de tenda, né? Eles alugam as tendas no final de semana para as pregações. Tem igreja, a Rema, o Xelane falou, é uma das maiores igrejas da África, e a gente viu esses dois contextos também. Pode passar? As nossas prioridades, né? Nós sempre colocamos as nossas prioridades, mas podem acontecer outras lá no campo, né? Então, desenvolver um bom relacionamento de maneira intencional com a igreja, buscar a compreensão e adaptação sociocultural, aquilo que a gente falou de aproximar das pessoas, como ver essas pessoas, buscar a integração com a igreja, não é? Presbiteriana de Moçambique. Nós vamos estar lá. Lembra que quando Jesus viu aquelas pessoas, elas estavam sem pastor? Então, nós vamos para uma igreja onde tem pastor, presbítero, mas a gente precisa entender como essa igreja, se integrar com essa igreja, cooperar com a igreja, com os dons que o Senhor nos deu. Prioridade, evangelismo e discipulado. Evangelismo e discipulado. Capelanias hospitalar, eles estão com um projeto de retomar, não é? A capelania hospitalar. Nós estamos nos preparando para também estar com eles de alguma forma nesse projeto. Existe uma escola teológica lá, não é um seminário, é uma escola de preparação. E a gente vai também trabalhar na educação cristã. Irmãos, esse primeiro ano é definir a dinâmica ministerial, até o 2º ano em campo, para a gente poder caminhar com essa igreja, entender o que está acontecendo. Amém. Então, são muitos desafios, muitas demandas, os campos estão brancos, como lemos mais cedo na palavra, há poucos trabalhadores, e você pode trabalhar colaborando ali com Moçambique, com o trabalho missionário, através da oração, da contribuição, através do relacionamento conosco, missionário. O missionário muitas vezes está no campo, com saudade do sotaque brasileiro, com saudade dos acontecimentos. É muito diferente de você abrir o Google lá e ler alguma coisa, ver alguma coisa. O irmão contando, né, é mais gostoso ouvir. Eu lembro que, só para finalizar, quando eu era solteira, estava em Angola, estava sentindo uma solidão tão grande. E um dia chegou uma cartinha no envelope do Brasil, ali, verdinho com amarelo, né? Não esqueço, até hoje, chegou uma carta. A única carta que chegou, e eu chorei muito agradecendo a Deus.
Um outro dia eu estava bem triste ainda, e Deus usou 2 crianças, filhos dos missionários sul-africanos que moravam nessa base. Eles deram uma batidinha na porta. Isso eu estava orando, eu estava chorando, eu estava com saudade do Brasil, tantas coisas que eu estava passando. Bateram na porta, saíram correndo. Quando eu abri a porta, fui ver, eles saíram rindo. Quando eu olhei para o chão, tinha um desenho lindo, colorido. Eu tenho guardado em Recife. Quer dizer, já tem anos isso, né? Eu guardei. E o desenho ali, Deus falou comigo através daquele desenho. Então, queridos, que eu trago esse exemplo para dizer que podemos, sim, apoiar o trabalho missionário de várias formas. Se eu não tenho as finanças, eu posso articular pessoas que tenham e vamos juntos, vamos fazer um grupo, vamos apoiar o trabalho missionário. Ou então eu vou escrever uma carta, alguma coisa eu vou fazer para investir no reino de Deus. Amém? Muito obrigada, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Espero ter terminado em tempo. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pedir então que o casal missionário fique aqui. Certo. A gente vai fazer as apresentações e aí depois a gente vai chamar o casal aqui na frente, orar e assim a gente vai caminhando. Eu vou pedir